legendários no caso. Não, onde que é? Na Record. Na Record, tá? Então, ficam lá. Vamos começar com a aula. E como a Alessandra mesmo já disse, eu ouvi ela falando, que essa questão de, por exemplo, não passar no Enem, não passar no vestibular, não tem problema, continua tentando. Eu tentei desde 2001, tá? E deixa eu pensar aqui. Aí em 2005 eu passei para Química e em 2008 para Biologia, tá? Então uma hora vocês vão passar em algum lugar. Tudo bem que eu tentei para Medicina, eu tentei 4 anos e não passei, ainda bem. Hoje em dia eu falo, não, eu amo Biologia, ainda bem que eu não fiz Medicina. Mas enfim, pode ser que vocês também mudem de ideia ao longo do tempo, se entrar num curso, pode ser que vocês entrem num curso achando que vão gostar e no que não vão gostar. Pode ser várias coisas, tá? Entrei na Química sabendo que não ia gostar e realmente eu estava certa. Mas vamos lá, agora começando a aula, essa parte de Biologia. Aqui eu só coloquei uma figura para mostrar. Isso daqui, algumas pessoas pensam que é uma alga, tá? Que isso daqui é alga. Mas isso daqui são tunicados, tá? Por que eles têm o nome de tunicados? A princípio, eles estão aqui no fundo do mar, acreditavam que eles seriam uma notocorda, tá? Que esses animais seriam notocordas e que, no caso, seriam cordados. Depois viram que eles não são cordados, eles têm uma estrutura que chama túnica, tá? Que vai envolver todo o corpo deles. Então, essa estrutura é chamada de túnica. Eu estou com filho. Mas, enfim, pode focar um pouquinho. Enfim, aí eles têm... Isso daqui é como se fosse a túnica recobrindo eles, tá? Pode focar. Bom, eu vou dar algumas questões. Essas questões vão servir de revisão. O que eu pensei a princípio? Tanto que algumas questões que eu dei aula já viram isso no... Peraí que eu vou tomar um salto, tá? É que eu tô com a pressão baixa, tá? Tava no Pantanal sem almoço, enfim. Enfim, essa revisão aqui. Enfim, voltando. Parte de botânica. Para começar. Não virem o pau tão rápido assim, tá? Questão 1. O reino vegetal. Ai, obrigada. É sério, eu cheguei ontem no Pantanal e como estava quente aqui, né? Lá estava o dobro. E eu coleto no sol. Então, Pantanal, sol mais quente que aqui, comida azedou, e aí a gente ficou sem almoço. E hoje eu tô com a pressão baixa, mas enfim. Vamos voltar aqui nessa parte, agora eu já consigo falar. O reino vegetal, ele foi dividido informalmente em 2 grandes grupos. Esses 2 grandes grupos vão ser criptógamas e fanerógamas, tá? De livro para livro, eles podem variar. Eles podem dividir entre os livros de formas diferentes, mas esse é o mais encontrado. Mas, enfim, isso não tem tanta necessidade de vocês saberem pro Enem, tá? Aí, aqui, o que ele falou? Considerando que os aspectos reprodutivos, se vai ter semente, se vai produzir esporos, enfim. Aí ele fala, abaixo há uma série de exemplos de vegetais, identificados por algarismos
e algumas de suas principais características. Aí ele fala o seguinte: plantas vasculares. Só para vocês, planta vascular vai ser o quê? O que ela vai ter? Condução de seiva, seja ela bruta ou elaborada. Então ela vai ter o vaso de xilema e o vaso de floema, tá? Se disser sistema condutor, vasos condutores, está se referindo ao xilema e a floema, tá? E aí aqui ele fala o seguinte: essas plantas vão ser vasculares, plantas que não são vasculares, briófitas, tá? Então já vou, não sei se aqui ele fala isso, mas eu vou dar a dica. Com sementes, então essas plantas também vão ter sementes, porém sem frutos. Quais que são as plantas que são vasculares? Aí vai ter os grupos que tem são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? As briófitas são avasculares. As gimno, anjo, vão ser vasculares, tá? E aí, o que acontece? Com sementes, pteridófita também é vascular, mas não tem semente, tá? Então, porém, sem frutos. Angiospermas são, por exemplo, azaleia, maracujá é angiosperma. Então, se não tem fruto, vocês comem o fruto de maracujá, comem, né? Ou faz fruto, sei lá. Ou batidinha, tudo faz. Então, se disser não tem fruto, então já descarta angiospermas, tá? Com sementes, então aqui são as gimnospermas, tá? Essa primeira aqui são gimnospermas. Plantas com sistema condutor de seiva. Eu já falei para vocês quais são as que tem. Com flores, sementes e frutos. Quem são essas? Angiospermas. Então vão memorizando aí. Ah, que tem prazo. Vamos pagar essa lição. Ó, a primeira é gimno, né? A segunda já é anjo. Nossa, isso daqui apaga que é uma beleza, hein? Gimno, anjo, 2. E aqui ele fala, plantas com sistema condutor, com raízes e sem sementes. E no quarto vai ser o que sobrou, mas de qualquer forma, plantas avasculares, briófitas são avasculares, com rizóides e sem sementes, tá? Então aqui são as briófitas. A briófita, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser assim, aí vai ter um negocinho assim. Eu desenho muito bem, tá? Tá. Aí aqui ela vai ter o rizóide, não é raiz, é rizóide. Os folíolos daqui, aqui o cauloide, tá? Então, esses nomes, ela não vai ter raiz, caule e folha. É rizóide, cauloide e filóide ou filídeos, tá? Pode falar. Aí aqui ele pede, as características descritas pelos algarismos de 1 a 4 representam respectivamente qual letra que vai ser? Isso aí. Pode passar. Isso é Enem, tá? Eu tentei colocar a questão inteira e não consegui. Então é para mostrar para vocês o quê? O Enem, ele vai ter questão comprida
e muitas vezes a resposta no enunciado, tá? Às vezes não, algumas vezes tem. E aí o que vai acontecer? É aquela questão enorme para cantar o aluno. Uma dica que eu sempre dou é o seguinte: primeiro, pode passar para mim. Leiam as respostas, aí vocês têm uma ideia do que eles estão querendo, já sabe quais são as respostas que tem ali. Aí depois vocês leiam o enunciado, tá? Isso ajuda bastante, dá uma reduzida de tempo aí. Vamos lá. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Blá, 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 blá. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é um material genético. Blá, 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 blá. Ele está só dando um enunciado de como foi descoberto o DNA e etc. No artigo em Watson e Crick, descreveram a molécula de DNA. Eles sugeriram um modelo como essa molécula deveria se replicar, que é aquela molécula com dupla hélice, tá? Em 1958, Mendelssohn e Stoll realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. Até aí já escreveu a primeira linha, né? A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das suas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Tá? É enorme, enorme o enunciado, tá? Para cansar a pessoa mesmo. Esse livro Griffiths, ele é um livro que a gente estuda em genética, tá? Na graduação. Então a gente utiliza ele. Ele só colocou aí considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Mendelssohn e Stoll a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, pessoal, é o seguinte, era só ler isso daqui e as respostas. Você precisava ter lido tudo aquilo? Não tinha necessidade nenhuma, tá? Aí o que ele fala? Alternativa A replicação do DNA é semi-conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Então, vocês acham que é essa? Não. Quem acha que é? Quem acha que não é? Muito bem, não é. B. A replicação do DNA é dispersiva. O que é replicação dispersiva? Sei lá. Não tem dispersiva. É muito difícil. O DNA é dispersivo? Ele vai lá, né? Vocês já ouviram falar DNA dispersivo? Nunca, né? Nada a ver, então, isso daqui. Já parou aqui. Para de ler atenção aqui mesmo. Que a replicação é conservativa? Não, de forma alguma, tá? Se fosse conservativa, ia ter a molécula de DNA e ia copiar a outra inteirinha, tá? Então ia ter uma idêntica à outra. Isso é conservativo. Então, corta conservativa. A replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Quem acha que é? Quem acha que não é?
Quem não acha nada, né? A maior parte não acha nada, né? Não, tá errado isso daqui, tá? Ele tem falado aqui, eu digo que as filhas consistem de uma fita móvel, então é como se as duas tivessem sido feitas da fita móvel. Ah, não. E a replicação é semi-conservativa. Sim, você tem a dupla hélice, uma das hélices vai ser igual à outra, tá? Isso é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Então, uma vai ser da parental e a outra é que acabou de ser sintetizada a partir daquela, tá? Então, vai ser a letra E, tá? Aí aqui só para mostrar para vocês como seria a autoduplicação do DNA, que é uma autoduplicação semi-conservativa. Aquilo que ele estava falando, ó, dupla hélice, aí o que acontece? Vai vir uma enzima aqui, isso daqui, adenina, tirina, citosina, guanina, são ligadas por pontes de hidrogênio. Vem uma enzima aqui que quebra essas pontes de hidrogênio. No momento que quebra essas pontes de hidrogênio, já vai começar a ligar aqui, ó. Não, é aqui desse lado. Já vai começar a ligar. Se aqui tinha um A, vai ligar um T. Se aqui tinha um C, vai ligar um G. E assim vai, tá? Já vai ligando. Então, já vai formando. Aqui, ó. Duplicação semi-conservativa, ó. Isso é igual a isso. E isso vai ser igual a isso. Por isso que é semi-conservativa. Aqui na outra questão, se fôssemos comparar a organização e o funcionamento de uma célula eucarionte com o que ocorre em uma cidade, poderíamos estabelecer determinadas analogias. Por exemplo, a membrana plasmática seria o perímetro urbano. E o hialoplasma corresponderia ao espaço ocupado pelos edifícios, ruas e casas com seus habitantes, tá? Eu coloquei essa questão porque eu acho ela bem... O que o Enem gosta de fazer também? Oi? Isso. Nesse caso não é tanto uma questão de confundir, tá? Ele gosta de cansar a pessoa com aquele texto, como ele diz, confundir, e também fazer associações, tá? Analogias. Organelas, associar a cidade, então eles gostam de passar sempre para a prática isso daí. Então vamos lá. O quadro reúne algumas similaridades funcionais entre cidade e célula eucarionte. Por exemplo, ruas e avenidas, elas vão corresponder ao quê? Alguém sabe? A mitocôndria? Não. Lisosoma? Não. Retículo endoplasmático? Sim, tá? Então vai corresponder ao retículo endoplasmático. Silos e armazém. A palavra armazém é uma palavra-chave, ou também palavra-chave, quando se refere a organelas. Tem uma organela que uma das funções dela é empacotar e armazenar, tá? Então, falou armazém, você tem que bater nela. Isso, complexo de Golgi, tá? Central elétrica. Mitocôndria. Falou em energia, vai estar se referindo a mitocôndria. Casas com aquecimento solar. Cloroplastos. Restaurantes e lanchonetes e lisossomos. Não só porque sobrou, mas também porque os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular, tá? Pode passar, eu só pede para correlacionar. Não foi até o fim, bom. Não foi até o fim, mas eu acho que vai dar 1 e 3, 2 e 4, 3 e 1, 4 e 5 e 5 e 2. Tá? Mas de qualquer forma, voltei, deixa eu mostrar para eles. Volta mais.
Ó, 1 e 3, 2 e 4, 3 e 1, 4 e 5, e 5 e 2, tá? Então vai ser a letra E. Pode passar. Ele parou bem em cima do E, parou em cima. Aqui eu coloquei casos de gêmeos. Não lembro se já caiu isso no Enem, mas eu acho que isso é um assunto que, se não caiu ainda, se não for cair esse ano, um dia ele vai cair, tá? Porque as pessoas sempre... Algumas pessoas confundem e é um caso bastante para prática, tá? Mas voltado para a área de embriologia. Casos de gêmeos. Vocês vão ter os dois tipos de gêmeos, que são os idênticos e fraternos. Idêntico vai ter tudo igualzinho, tá? Só as digitais que vai ser diferente. Então, se for uma menina, a outra tem que ser menina, e assim vai. E no caso de gêmeos fraternos, é como se fossem irmãos, tá? A única... Oi. Vai ser igual. Então, por isso que eles gostam de estudar bastante os gêmeos, porque aí, teoricamente, a doença que um for ter, o outro também vai ter. Pode desenvolver em época diferente, tá? Porque doenças também, o que vai acontecer? Tem lá, o fator ambiental pode ativar, fazer com que essa doença ela se manifeste mais cedo, tá? Ou mais tarde, ou não se manifeste. E aí, enfim, o caso de gêmeos fraternos diferentes. Só para dar os nomes. Idênticos igual a monozigóticos univitelinos. Fraternos igual a dizigóticos ou bivitelinos, tá? Se forem 3, vão ser bivitelinos e assim vai. Aí aqui só para mostrar. Idênticos. Sempre um espermatozoide vai fecundar um ovócito secundário. Não é óvulo. Só vai ser óvulo no momento da fusão entre o... Peraí que eu cansei. No momento da fusão entre os núcleos, tá? Aí que ele passa a se chamar de óvulo. Antes disso é ovócito secundário. Mas enfim, um espermatozoide para um ovócito secundário. Sempre. No caso de gêmeos idênticos, um espermatozoide e um ovócito secundário. Aí as células, o que acontece? Começam a se multiplicar por mitose, tá? Aí vão se multiplicando, só que chega uma hora, no caso dos gêmeos idênticos, isso daqui separa, por exemplo, a mórula, tá no estágio de mórula, vai ter uma divisão. Então, de um lado vai formar um gêmeo, do outro lado o outro gêmeo, tá? Por isso que eles vão ser idênticos. Vai ser tudo igualzinho. Já no caso dos gêmeos fraternos, a mulher, por exemplo, ela geralmente libera um ovócito por mês. Geralmente é um ovócito por mês. No caso, ela vai liberar 2, tá? Aí pode variar, pode ser no mesmo lado, um de cada lado, pode liberar 2, 3, assim vai. E aí, claro, aí o espermatozoide vai fecundar aquele ovócito, tá? Vão ter 2 espermatozoides, cada um fecundando um ovócito. Essa é a diferença básica. Caso de questão de mitose e meiose. O que vai acontecer? Aqui só são as alternativas, que é extremamente importante saber a diferença entre mitose e meiose, porque isso cai, tá? Se não cair de uma forma direta no Enem, quem for fazer vestibular pode ter certeza que vai cair. Aí vamos lá. Ele fala, a ocorrência de crossing over durante a meiose 1 é um dos principais fatores responsáveis pela variabilidade genética em uma espécie. O que é crossing over? Crossing over ou permuta, tá? É a troca de material genético de um cromossomo com o outro. E aí, o que vocês acham? Tá certo ou errado? Tá certo, tá?
Isso daqui tá certo. Vai ter o crossing over na meiose 1. Vou pegar a camisa. Tá lá o cromossomo. Juntou, ó. Isso daqui vai ser chamado de quiasma. E isso daqui vai ser o momento do crossing over, tá? Eles vão trocar os pedaços aí, de um com o outro. 2. O crossing over ocorre na próstase 1 após o pareamento dos cromossomos homólogos. E aí? Certo ou errado? Tá certo? Tá? Isso daqui é um cromossomo e o outro. Eles são cromossomos homólogos. Então, no próximo over, eles vão se parear para trocar o material genético. Então, é o pareamento dos cromossomos homólogos. 3. Os centrômeros representam os locais onde houve a quebra e troca de fragmentos dos cromossomos. Essa tá errada, tá? 4. Em condições normais, não há separação de cromátides irmãs durante a meiose 1. E aí, certo ou errado? Tá certo. O que é cromátides irmã? Tá aqui, ó. Isso daqui é uma cromática irmã, isso daqui é outra cromática irmã, tá? Então não vai ter separação na meiose 1. Vai ter, sim, a separação na meiose 2, tá? Vai ser letra A, tá? 1, 2 e 4. Aí aqui só mostrando para vocês a parte de mitose e meiose. Na mitose tem uma fase só, na meiose tem duas. Na mitose, a primeira e única fase, o que acontece? Separação das cromátides irmãs. Isso daqui vai se separar disso daqui, tá? Meiose 1, separação dos cromossomos homólogos. E na meiose 2, separação dos cromátides irmãs, tá? Aí, na mitose, quem entrou com 2 N's vai sair 2 N's, quem entrou com N vai sair N. Na meiose, quem entrou com 2 N's vai sair N, tá? Essa é a diferença. E aqui, ele está falando o seguinte: mitose, ela vai servir para a reprodução assexuada de seres unicelulares, tá? Então, vai ser reprodução assexuada. Por exemplo, um brotamento. Tem lá uma estrutura, o levedo. Tem lá aquela estrutura e vai brotar dele uma outra estrutura que vai virar um novo ser. Divisão do zigoto durante o desenvolvimento embrionário, tá? Então, vai começar a ocorrer várias mitoses. Claro, a gente não tem só uma célula, nós temos várias. Crescimento e regeneração de tecidos. Parte importante, formação dos gametas nos vegetais. Por exemplo, se disser, na mitose nunca ocorre formação de gameta. Não, nos vegetais ocorre, tá? Na mitose, nos vegetais, ela é responsável pela formação de gametas. E a meiose, formação de gametas nos animais e formação de esporos nos vegetais. Outra questão do Enem também é enorme. Essa questão ela vai ter a resposta no enunciado, tá? Eu não grifei, devia ter grifado, mas eu esqueci. Aí ele fala o seguinte: quando adquirimos frutos no comércio, observamos com mais frequência frutos sem ou pouca semente. Essas frutas têm grande apelo comercial e são preferidas por uma parcela cada vez maior da população. Em plantas que normalmente são diploides, isto é, apresentam 2 cromossomos de cada par, uma das maneiras de produzir frutas sem sementes é gerar plantas por ploidia diferentes de 2, ou seja, triploide
diploide e tetraploide, tá? Ou haploide. Geralmente, triploide, completou. Uma das técnicas de produção dessas plantas triploides é a geração de uma planta tetraploide, com 4 conjuntos de cromossomos, 4 M's, tá? Que produz gametas diploides e promove a promoção dessa planta com uma planta diploide normal. Ou seja, uma planta diploide vai produzir gameta haploide. Uma planta tetraploide vai produzir gameta diploide, mas também pode produzir gameta triploide, tá? Só pra... Aí ele diz o seguinte: a planta triploide oriunda desse cruzamento apresentará grandes dificuldades de gerar gametas viáveis, pois, como a segregação dos cromossomos homólogos na meiose 1 é aleatória, independente, espera-se que... Aí vai lá. Os gametas gerados sejam diploides. Sempre vai ser diploide? Não. B. As cromátides irmãs sejam separadas no final desse evento. Não. Aqui ele não está querendo se referir ao gameta, ele está se referindo ao gameta já pronto, não à formação do gameta, tá? C. O número de cromossomos encontrados nesse gameta seja 23. Não, nem dá para saber. D. Um cromossomo de cada par seja direcionado para uma célula filha. Não. E um gameta raramente terá o número correto de cromossomos da espécie, tá? E é a letra E. Que vai ser, você não sabe se vai ser, o gameta vai ser diploide, triploide, assim vai. Vamos lá, próxima. Universidade Federal do Pará. Pessoas de mesmo genótipo, essa eu coloquei, eu dei no simulado, as questões que eu corrigi no simulado, o pessoal errou. E eu corrigi porque eu enlouquecida de raiva. Mas enfim, porque eu falei, meu Deus. Eu não lembro quem errou, mas... Quem errou? Vamos lá. Sério, eu fiquei nervosa aquele dia. Pessoas de mesmo genótipo, para o caráter cor da pele, podem adquirir fenótipos diferentes, expondo-se mais ou menos às radiações solares. Radiação solar é sol, toma sol, não vai interferir no material genético, tá? Radiação que interfere no material genético é a radiação de bomba atômica, por exemplo. Radiação atômica. Eles falam radiação solar, mas é tomar sol, resumindo. Tal fato exemplifica adequadamente por exemplo, fui eu lá, eu sou branca, fui lá no Pantanal, tomei muito sol, fiquei morena, tá? Não tô tão morena, mas daqui a uns tempos vou ficar mais. Mas enfim, o que aconteceu? O meu genótipo é para cor branca. Eu fui no Pantanal, tomei sol, fiquei morena. Teoricamente, quem não me conhece vai achar que eu sou morena. Mas, não, meu genótipo é para cor branca. Que foi alterado pelo meu fenótipo. Meu fenótipo é cor branca, assim como o meu genótipo. Eu fui tomei sol, meu fenótipo ficou moreno. Tá? Então, o que alterou foi meu fenótipo. Graças a essa alteração, ao meio ambiente que causou isso. O meio vai ser o sol. Aí, variabilidade das espécies? Nada a ver. B. Interação do genótipo com o meio ambiente? Sim! Sim! É isso daqui! É isso! É isso! Tá? É isso daqui! Interação do genótipo. Meu genótipo é branco. Eu fui lá, tomei sol, fiquei morena, tá? Então a interação do meu genótipo branco com o meio ambiente, com sol na cabeça, fiquei morena, tá? É isso. Só para completar, tá? A ação da seleção natural sobre os genes não
hipótese alguma. Não tem seleção natural nenhuma aí, tá? B. Ocorrência ao acaso de mutações. Se tem mutação, não é nem radiação atômica. E E. Herança dos caracteres adquiridos. Eu vou ficar pra sempre morena? Não. Se eu parar de tomar sol, eu volto a ser branca, tá? E essa é uma questão de revisão da zoologia, tá? Revisão dos zonas, que são as palavras-chave para cada organismo. Vamos lá. Existem nos filos animais estruturas que os caracterizam e os identificam. Coanócitos, por exemplo. De quem que vai ser essa estrutura? Alguém lembra? Oi? Isso, eu ouvi alguém dizendo que coanócitos são floríferos. Tá certo. Coanócitos, floríferos que vão ter coanócitos. Quinidoblastos, quem é que vai ter? Silenciados ou cnidários, tá? Eu sempre chamei mais por cnidários, mas células plana ou solenócitos. Não é equinodermo. Platinumíntos, tá? Sistema ambulacrário. Equinodermo, tá? Sistema ambulacrário, tá lá. Equinodermo é estrela primária. Então, vai ter o sistema ambulacrário que vai ajudar na locomoção, tá? Rádula. Exatamente. A rádula ela é uma estrutura que vai servir para caçar, tá? E é isso aí, é pra ele. Vamos lá, agora entrando em evolução. Detalhe, o que mais cai no Enem é citogenética, que vai ser uma junção da citologia, que vai ser as organelas, e a parte de genética, principalmente mitose e meiose, tá? Evolução, ecologia em primeiro lugar. Vamos lá. Em todo animal que não tenha ainda se desenvolvido completamente o uso frequente e repetido de um órgão qualquer, fortalece pouco a pouco esse órgão, desenvolvendo, aumentando, tornando-o mais forte, com uma força proporcional ao tempo de uso, enquanto o desenvolvimento de tal órgão, o desuso, né, do órgão, enfraquece-o aos poucos. Diminui progressivamente as suas faculdades que acaba por fazê-lo desaparecer. Então, se eu usar um órgão, ele vai aumentar, se eu não usar, ele vai diminuir. Se eu usar muito meu coração, ele vai aumentar, se eu não usar muito, ele vai diminuir e eu vou morrer, tá? Aí, o que ele... meu pescoço, que é o exemplo clássico de evolução. Se eu esticar muito ele vai ficar cada vez maior. Se eu não esticar ele vai ficar cada vez menor, tá? Aí ele fala, o texto acima deve ser atribuído a... Darwin. Não, Lamarck. Você vai explicar criacionismo? Darwin, não, Lamarck para explicar o evolucionismo, tá? Só uma coisa. O que pode aumentar ou diminuir? Músculo, tá? O músculo, se eu for lá, não o músculo. O coração é um músculo, ele não vai aumentar. Você não gosta de coisa, não. Tem outros músculos também. Mas, enfim, se eu for lá, pegar meu músculo da perna, vou todo dia lá, ficar lá, todo dia, cada vez com mais peso, ele vai aumentar, tá? Se eu não ficar lá na academia, ele vai então diminuir. Pode passar. Aqui podemos um exemplo de Lamarck e Darwin, que é o que cai também, que eles gostam bastante de comparar Lamarck e Darwin. Aí ele fala, segundo pode passar, eu esqueci. Segundo Lamarck, o meio é o causador das variações, tá? Já que as características novas são adquiridas por imposição no meio. Então, estou lá,
Tá lá a girafa. Tá comendo a plantinha baixinha, beleza. Acabou a planta, ela vai ficar tão no pescoço que ele vai crescer, e aí ela vai passar essa característica dos descendentes. Não. E uma coisa que o meu professor de evolução sempre dizia, a evolução sempre é lenta, tá? A evolução é lenta, não vai ser da noite para o dia que uma característica vai ser passada de geração para geração. Segundo Darwin, o meio apenas seleciona as características, tá? Adaptativas mais importantes. Então, tinham lá várias girafas, uma diferente da outra. Algumas com pescoço mais curto, outras com pescoço mais longo. Enquanto a comida estava curta, eles comiam. A planta estava mais baixa, elas comiam. No momento que acabou, elas tiveram... as girafas com pescoço mais longo conseguiram se alimentar e a com pescoço mais curto não sobreviveu, morreu. E aí, claro, cruzou girafas com pescoço mais longo e foi passando isso para frente, tá? Outra questão de evolução. Os fatores evolutivos responsáveis pelo aumento da variabilidade genética das populações são fatores evolutivos responsáveis pelo aumento da variabilidade genética. Seleção natural e derivogênica. Seleção natural aumenta a variabilidade genética? Ela vai selecionar, então ela diminui, tá? Seleção e mutação, já disse que seleção não. Deriva e recombinação? Não. Mutação e recombinação, tá? Isso sim vai aumentar a variabilidade genética. Vamos lá. Agora entrando no que mais cai, tá? O que com certeza vai cair. Então eu tenho certeza absoluta que vai cair a ecologia. Vamos lá. O tubarão-baleia e o tubarão-martelo são elasmobranquios marinhos. O primeiro pode atingir grande tamanho, sendo considerado um dos maiores animais existentes. Até aí, blá blá blá. Sabe-se que o tubarão-baleia possui maior disponibilidade alimentar, energética, do que o tubarão-martelo. Isso se deve, entre outras razões, ao fato de o tubarão-baleia situar-se seguinte. O que eu estou falando? Tem os diversos níveis tróficos. A energia, ela vai cada vez diminuindo. Por isso que uma pirâmide de energia nunca vai ser invertida, tá? Então, quem está mais abaixo vai conseguir, como se fosse capturar mais energia do que quem está mais acima, tá? Então, vamos lá. Só repetindo, né? Isso se deve, entre outras razões, ao fato do tubarão-baleia situar-se exclusivamente como animal carnívoro marinho? Não. E o nível trófico superior ao do tubarão-martelo na cadeia alimentar? Como o tubarão-baleia estivesse aqui e o e o martelo aqui. Então, não. No topo da cadeia alimentar marinha? Não, quem está no topo é quem vai receber menos energia, tá? No nível trófico de um consumidor quaternário marinho, como que eu vou saber o nível trófico dele? Ele nem me falou qual era a cadeia alimentar, como que ela era. E um nível trófico inferior ao do tubarão-martelo na cadeia alimentar. Por exemplo, tá lá. Essa é uma pirâmide de energia, tá? Tubarão-martelo. Tá, aqui vão ser os produtores, então digamos que seja o fitoplâncton aqui. Aqui vai estar o tubarão-martelo. Peraí, deixa eu ler de novo o que eu escrevi. Não, baleia. Baleia. Baleia.
Isso mesmo. Tubarão martelo e tubarão baleia, tá? Então, se o tubarão martelo ele está aqui, a energia que esse vai receber não é menor que a do que esse vai receber? Sim. Então, vai ser a letra E, ó. O tubarão vai estar em um nível trófico inferior ao do tubarão martelo na cadeia alimentar, tá? Então, o tubarão baleia está mais embaixo. Por exemplo, aqui ele recebeu dos produtores 10.000 quilocalorias. Esse daqui vai passar 1.000 quilocalorias. Então, esse vai conseguir absorver 1.000 calorias e esse 10.000 quilocalorias, tá? Aqui eu coloquei produtor, mas como eles são carnívoros, vai ser um tipo de peixe. Pode passar. Entenderam essa questão? Essa é a questão cara de Enem. Aí aqui eu só coloquei para exemplificar como é uma cadeia alimentar, onde o produtor sempre vai ser o primeiro nível trófico. Aí o consumidor primário, segundo e assim vai, tá? Aqui são tipos de pirâmides. Pirâmide de energia nunca invertida, porque a energia sempre vai diminuindo, tá? Pirâmide de biomassa, pirâmide de número, e a pirâmide de número sim pode ser invertida, tá? Outra questão. Um gavião que tem sob suas penas carrapatos e piolhos traz preso em suas garras um rato com pulgas em seus pelos. Entre o rato e as pulgas, entre os carrapatos e os piolhos, e entre o gavião e o rato, existem relações interespecíficas, denominadas respectivamente. Primeiro, o que é relação interespecífica? O que é, pessoal? Entre espécies diferentes, tá? Inter, lembra que inter sempre é fora. Internacional, viagem internacional, para fora do Brasil. E intra vai ser dentro, então seria uma relação entre as mesmas espécies. Enfim, o que vocês acham que vai ser? Entre o rato e as pulgas, parasitismo. Entre os carrapatos e os piolhos, competição, exatamente. E entre o gavião e o rato, predatismo. Muito bem. Letra C. A substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra até que se chegue a uma comunidade estável. Por exemplo, tinha lá um local onde pegou fogo. As plantas que tinham ali morreram. E aí foram surgindo novas plantas, tá? Essas plantas que surgiram são chamadas de pioneiras. Para uma planta pioneira aparecer, ela tem que ser mais resistente. Por exemplo, o que vai aparecer primeiro? Por exemplo, grama. A grama. Então a diversidade é pouca. Você só tem grama e ela é bastante resistente. Com o tempo vão surgindo novas espécies. Só que essas espécies vão ser menos resistentes, mas a diversidade aumenta. E eu praticamente falei essas coisas. Aí o que ele quer fazer? Nesse processo pode-se dizer que a constância de biomassa e de espécies. Não. A redução de biomassa e maior diversificação de espécies. Não. C. A redução de biomassa e menor diversificação de espécies. Diminui a diversidade? Não. D. Aumento de biomassa e menor diversificação de espécies. Também não. E E. Aumento de biomassa e maior diversificação de espécies. Tá certo, tá? Vai ter muito mais espécies. Aumento de biomassa, por exemplo, como que a gente faz cálculo de biomassa? Você vai lá, pega aquele monte de plantas que tem lá, e é como se você fizesse um texto delas. Então, quanto mais plantas, maior diversidade, e se calcula através da diversidade.
quanto mais plantas, quanto mais diversidade, maior a biomassa, tá? Isso daí vocês não precisam saber, eu sei porque eu estou fazendo isso. Outra, aquela lá era a letra E, tá? Outra questão. A digestão de celulose nos ruminantes é realizada por bactérias presentes em um de seus estômagos. O ruminante vai ter vários estômagos, tá? Essas bactérias, por sua vez, obtêm proteção e fonte de alimentação dentro do estômago dos ruminantes. Essa relação pode ser classificada como, para começar, se um sair de lá, se a bactéria sair de lá do estômago dos ruminantes, ela morre. E se essa bactéria não tiver também no estômago, o que vai acontecer com os ruminantes? Eles não vão conseguir fazer a digestão, tá? Então eles não vão conseguir se alimentar também e pode levar à morte, tá? Então, o que é isso? É obrigatório ou não essa relação entre os dois? Não consigo mais falar agora. Então, quando é obrigatório, vai ser o quê? Mutualismo, tá? Sempre que for uma relação obrigatória, vai ser mutualismo. Vamos lá. O tipo de associação em que o indivíduo de uma espécie procura abrigo ou suporte em outro indivíduo de espécie diferente, sem prejudicá-lo, é conhecido como inquilinismo. Quando você procura uma casa para morar, você vai ser um inquilino. Então, essa relação é o inquilinismo. Pessoal, vou ter que correr agora que está acabando meu tempo. E a última questão, muito cara de Enem também. O frequente derramamento de petróleo em águas brasileiras tem provocado danos graves ao meio ambiente. De acordo com esse fato, é incorreto afirmar que, outra dica, vocês, claro, uma boa parte de vocês devem fazer isso. Viu a palavra incorreta? Grifa, risca, pinta, faz quadrado, faz coração, faz qualquer coisa, mas destaca bem porque a gente esquece, tá? Se eu não chave for grande, então... Vamos lá. Qual que ele quer o incorreto? Então, as aves marinhas em contato com a película flutuante de petróleo podem morrer? Sim. B. A película flutuante do petróleo impede a penetração de luz na água? Sim. Os organismos aquáticos fotossintetizantes morrem devido à ausência de luz? Sim, tem plantas que ficam no fundo que vai petróleo não entra luz, não faz fotossíntese. D. A ingestão de organismos que tiveram contato com esse fenômeno poderá acarretar danos à saúde humana? Sim. E. Os peixes, por viverem abaixo da superfície das águas, não são afetados? Nada a ver. Então, letra E, tá? Incorreto. E, pessoal, só para finalizar, eu passei algumas coisas do que seria bom vocês se alimentarem. Claro, não necessariamente. Se alguém tem alergia a leite, por exemplo, não vai tomar leite, tá? Que vai passar mal. Dizem que café em pequena quantidade é bom, mas eu não posso tomar muito café, então eu passaria mal, por exemplo. Café da manhã, geralmente vitamina, fibra, carboidrato, no caso do pão, de preferência pão integral, leite, iogurte, queijo, essas coisas. No almoço, em pequenas quantidades, tá? Não vai comer demais, senão vai dar fome. Então seria arroz, feijão, carne e salada. Eu já comi uma vez uma macarronada e passei muito mal durante o vestibular, então eu sei. E realmente, se vocês comerem muito carboidrato ou coisa com gordura, vocês vão sentir muito sono. O Enem já dá com sono enorme, vocês ainda comem um monte para dormir. Eu já dormi também no vestibular. E não passei. Por isso que eu tentei tanto tempo. Prefira frutas, barras de cereais, se possível água de coco, mas a água já está ótimo. Chocolate, de preferência amargo ou meio amargo, que é o que tem mais cacau, que é o que vai fazer
se sentir melhor. Evite bala, doce,